Olá pessoal, eu sou Sidney Agostinetti, professor e diretor da Synonym Escola de Idiomas. Também eu fui o idealizador da metodologia Synonym, que é totalmente diferenciada do mercado. O que nós temos de diferente que traz resultado rápido em apenas 150 horas em qualquer idioma que você se propuser a estudar? A metodologia. Nós seguimos a linha de um linguista chamado Stephen Krashen, que prega o que a gente chama de metodologia natural e comunicativa. Como é que funciona essa metodologia? Muitas pessoas confundem método com metodologia. A metodologia ela é a maneira através da qual nós abordamos os nossos alunos. Nós desenvolvemos a fluência em nossos alunos. Você pode trazer qualquer método para a gente, ou seja, material, escrito ou não, que através da metodologia, que é a espinha dorsal que sustenta toda a estrutura de ensino do idioma, que a gente vai conseguir desenvolver e adaptar esse método dentro da nossa linha de trabalho, dentro da nossa psicologia de abordagem dos nossos alunos. Como é que funciona essa metodologia? Na verdade, vamos imaginar qualquer ser humano no planeta Terra, qualquer criança. Como é que uma criança, vamos imaginar, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, onde for, onde pudermos imaginar, quando ela nasce, como é que ela desenvolve as habilidades de comunicação inicialmente perante a família? Na verdade, essa criança, ela vai ouvir, compreender e em um determinado momento ela vai passar a tentar imitar o som daquilo que ela ouviu e entendeu e compreendeu. Isso sempre embasado em contexto. Em resumo, os nossos alunos, a despeito do idioma, principalmente no que concerne nível básico, nível principiante, as nossas aulas vão ser focadas principalmente, em termos de 75% do nosso tempo, principalmente para níveis principiantes, nas duas primeiras habilidades que uma criança adquire ao longo dos seus primeiros anos de vida. O que seriam essas duas primeiras habilidades? A habilidade de ouvir, compreender, isso sempre dentro de um contexto, ou seja, situações do dia a dia, ela ouve, compreende, se envolve, para depois começar a tentar repetir. Com um processo normalmente de pessoas já alfabetizadas, isso acontece praticamente concomitantemente. Ou seja, o nosso aluno, desde a primeira aula, desde a sua primeira visita na escola, o professor vai apresentar a informação de tal sorte, dentro de um contexto, que o aluno vai conseguir compreender e passar a reagir dentro do idioma objeto de estudo. A partir daí, trabalha-se 75% do tempo da aula com essas duas primeiras habilidades, ou seja, aquele primeiro momento, desde o nascimento da criança, metaforicamente falando, até o momento que essa criança, esse aluno, vai estar pronto para entrar nas duas outras habilidades da língua, que são o ler, compreender aquilo que até então ela havia ouvido, compreendido e falado. Vamos voltar lá para o exemplo da criança. Vamos imaginar uma criança hoje, nos seus 5 para 6 anos de idade, que já ouve, compreende, consegue comunicar através do survival mode, do modo de sobrevivência ali dentro da família, tá? Dentro do contexto familiar, dentro do contexto escola. E a partir de então, já com base nessa maturidade, na aquisição dessas duas primeiras habilidades, nós vamos passar a entrar na terceira habilidade da língua, que nada mais é que a leitura e compreensão. O que é ler e compreender uma língua? É você reconhecer
através de um código de escrita, aquilo que até então você havia ouvido, compreendido e falado. A partir do instante, só que não se para somente aí em ler e compreender. A habilidade da fala, da discussão vai sendo cumulativa. Por quê? A partir do instante que o aluno lê o texto e é fornecido o texto, ele lê, compreende e ele vai voltar a debater esse texto junto com o professor dele. A última habilidade, normalmente, de um ser humano a ser adquirida na parte de comunicação linguística é a parte da escrita, a habilidade de você escrever, de você criar. Só que a Synonym, quando eu falei de uma metodologia diferenciada, disruptiva seria a palavra ideal, nós estamos trabalhando aqui nada mais, nada menos com um processo aquisitivo da língua, principalmente naqueles primeiros 75% de tempo que é ocupado para poder se desenvolver as duas primeiras habilidades, que são ouvir, compreender e falar. A Synonym trabalha no seu diferencial com uma quinta habilidade da língua, que é a parte, na minha opinião, na condição de linguista e professor há aproximadamente 42 anos, perante não somente aqui com os alunos internos, mas alunos em empresas, é a quintessência da língua, é a cereja do bolo, é o que acontece dentro da própria vida, é a musicalidade da língua. Na Synonym, nós não fazemos com que os nossos alunos simplesmente aprendam a falar um outro idioma. Na Synonym, essa metodologia adaptada à realidade e à nossa percepção do outro, nós fazemos com que os nossos alunos, na realidade, nós capacitamos os nossos alunos a entrarem na frequência do outro idioma. É muito diferente do simplesmente de algumas metodologias que existem no mercado, que começa exatamente fazendo com que o aluno passe a entender a estrutura da língua, gramática, ler, compreender e escrever para depois falar. Não. Nós seguimos o fluxo natural da vida. É o fluxo natural de um ser humano quando ele passa a adquirir a língua dentro do seu próprio idioma.